Dia, mulheres, já vamos estar iniciando a nossa live. Iniciamos hoje com esse louvor. E enquanto eu escutava, meninas, esse louvor, eu dizia, pai, hoje é uma live sobre família. Nós estamos nesse propósito. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcia. Aline, por favor. Aline Cristina, nos chama no WhatsApp, mulher. No último café buscamos ali o teu número, precisamos falar contigo. Nos chama no WhatsApp, mulher. Aline Cristina, isso, amiga, você mesmo. Bom dia, Lu. Bom dia, mulheres. Meninas, eu estava ali. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está chovendo bastante. Como está o som para vocês? Está bom? Vocês estão me ouvindo? Meninas, eu estava orando, pedindo ali uma direção para Deus. E enquanto ali meditava no louvor, eu dizia, Senhor, mas é uma live sobre família, nós vamos falar sobre família, nós precisamos de uma palavra, de um louvor para a família. E ali o Senhor falava que antes de sermos família, nós somos filhas. Bom dia, irmã Miriam, seja bem-vinda. Meninas, desculpa estar arrumando aqui, mas parece que está torto. Quem mais está aí? Eu quero estar saudando vocês, eu quero estar iniciando aqui a nossa live, falando mais um pouquinho, irmãs, sobre esse propósito que estamos. Estamos no propósito do mês de novembro, estarmos orando por nossa família. Orando, pedindo direção, ouvindo palavras de alinhamento. Bom dia, Luana. Bom dia, Sandra. Vocês me escutam bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Bom dia, irmã auxiliadora. Ora por nós, nossa intercessora já está aí. Meninas, eu quero iniciar a nossa live, então. Bom dia, Raquel. Amém, amém, Raquel. Ótimo dia para ti também, minha linda. Bom dia, Amanda. Meninas, eu só preciso de um retorno do som. Aqui a minha internet está, eu estou me ouvindo bem. Está ótimo, ótimo. Porque está chovendo. Me ajuda em oração, irmãs. Está chovendo. Mas eu também, se Deus estiver chovendo, é para honra e para glória do teu nome. Se o Senhor quiser parar a chuva, mas toca na conexão. Meninas, então nós estamos nesse propósito de estarmos orando por nossa família o mês todo. Mas como eu iniciei essa live com esse louvor ali, que Deus nos transformou, que Deus nos livrou, que o Pai não nos rejeita, que nele nós temos um lugar à mesa. E eu quero iniciar essa live dizendo, irmãs, que antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, antes de você ser uma mulher, talvez exercendo sua função profissional aí onde você está, eu quero que você não esqueça que você é filha. Eu quero que você não esqueça que você só vai transbordar aquilo que você tem. E se você tem um pai, se você ali entende que você tem lugar à mesa, se você entende que você não é rejeitada, não é abandonada, que você não é seu passado, que você não é o que te fizeram, você não é o que ali a vida trouxe, os rótulos, fica mais fácil transbordar isso na sua casa. Fica mais fácil transbordar isso na vida dos nossos filhos. Fica mais fácil transbordar isso na vida de pessoas feridas que muitas vezes estão na nossa família. Então, não é eu que vou pregar, tá? Mas eu já estarei chamando aqui a nossa convidada. Mas eu quero dizer hoje para você, inicie essa semana sim, orando muito, porque nós estamos nesse propósito de orarmos pela nossa família. Mas inicie essa semana também crendo e recebendo. Eu também faço parte de uma família espiritual. Eu também faço parte da família de Deus. Eu também fui escolhida pelo meu pai. Eu tenho um pai que não me abandona. Eu tenho um pai que me escolheu. Eu tenho lugar na mesa do meu pai, no colo do meu pai. Porque quando nós temos e nós recebemos, irmãs, fica mais fácil a gente transbordar, a gente fluir, a gente dar, porque a gente não fala aquilo que a gente acha. Nós falamos aquilo que nós vivemos. Amém. Vai sim, Aline, vai sim. Eu já quero estar chamando aqui a nossa convidada, a pastora Regina Linhares. Com ela, uma mulher de Deus, uma mulher que tem se posicionado nesses dias com autoridade, com muita ousadia e sabedoria. Irmãs, amo as caixinhas da pastora Regina, porque muito me ensinam,
Minha amada, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Denise. Eu não tenho palavras para agradecer a confiança, o convite. Muito obrigada. Hoje eu estou com o olho bem inchado. Eu fui numa urgência, agora pela manhã eu estou com uma úlcera no olho. Eu disse, mas esta live de hoje eu não posso desmarcar ela. Mas graças a Deus, cheguei bem cedo, fui a primeira pessoa a ser atendida lá no Hospital Brasileiro da Visão, pelo meu oftalmologista, medicada e estou aqui. Ming! Que amor, que amor. Pastora Regina, eu quero agradecer. Aqui começou também um temporal pela manhã e a internet cai. E eu orei e disse assim, Deus, né? É de ti, eu sei que é de ti. E até coloquei aquele louvor, eu vou descansar. Digo, Deus, se tiver caindo ali chuva e temporal, o Senhor está conosco. E se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pare. Se estiver chovendo, o Senhor toque na conexão da internet. E não caiu, pastora. Não caiu, sabe? Estava aqui, tudo bem. As meninas falaram que estão me ouvindo, mas eu vou fechar o microfone para não estar atrapalhando. E eu queria estar orando com a senhora. E pela senhora agradecer. Porque, irmãs, não é fácil, tá? Eu sei que a pastora Regina tem um monte de compromisso e está aqui nessa manhã, então louvo a Deus. Mesmo medicada, poderia sim ter cancelado, a gente entende, mas Não. Deus preparou. E eu sei que a senhora é uma mulher corajosa, ousada, então, irmãs, assim, eu vejo isso também nessa parte, né? Tipo, ó, poderia cancelar, não, é de Deus, vou ir. Então, muito obrigada, minha pastora, muito obrigada por estar aqui. Que Deus use a senhora com graça, com sabedoria, como tem usado. Irmãs, nós temos um combinado, pastor, aqui no café. Enquanto nós oramos aqui, né, quando vamos iniciar a live, as meninas oram por nós. Vocês não vão orar por vocês, agora vocês vão interceder por nós nesse momento, combinado? Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa mesa espiritual, Deus. Obrigada pela vida da tua filha e pela vida de cada uma das tuas filhas, Deus, que estarão entrando aqui para receberem, Deus. Prepara, Senhor, um banquete para nós. Prepara, Senhor, uma palavra de alinhamento para a nossa semana, para essa campanha. Mas, Paizinho, nós pedimos, prepara o nosso coração também. Assim, Pai, como está caindo essa chuva gostosa, molhada, Senhor, o cheiro maravilhoso. Eu peço que nessa manhã, em cada lar, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso físico, Senhor, a Tua palavra venha ser como essa chuva. Oh, Deus, venha cair, venha fazer tudo o que lhe apraz. Prepara o nosso coração, a nossa mente. Deus, nos dá discernimento. Usa a tua filha, Deus, e peça, Senhor, todo atrapalho, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que quer fazer com que tua palavra não prospere, toda distração, inquietação. Oh, Deus, as nossas conexões. Deus, prepara esse momento, Deus. Prepara, Paizinho, nós te pedimos. E assim nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que grandes coisas farás e já tem feito, Senhor, por nós. Continua abençoando tua filha, Deus. E assim, Paizinho, como ela veio aqui ministrar, ofertar para nós, se doar, transbordar. Peço que não seja diferente na vida dela. Que o Senhor venha, Senhor, ali recompensar a tua filha. O Senhor venha dar para ela o maná de hoje, a boa parte, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, graça e paz para vocês. Né? Eu estou feliz por estar aqui. Como eu já disse a Denise, meu muito obrigada pelo convite, meu muito obrigada pela confiança, meu muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor recompense. E eu perguntava a Deus, né, acerca de uma palavra para hoje, acerca de uma palavra, por que não dizer, para este momento e para este dia. E veio um texto ao meu coração a respeito de uma mulher que se encontra lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 18, não sei se irei ler mais de um ou alguns, conforme eu vá sentindo aqui, eu vou lendo.
capítulo 4, segundo livro dos reis de Israel, versículo 8, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, Eliseu entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tem observado que este sempre passa por nós. Eis que tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se naquele quarto e deitou-se. Então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se lhe fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido, ele é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor. Ah, homem de Deus, não minta para sua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, e no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores e faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. E subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: mande-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem é sábado. E ela disse: vai tudo bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu. Ele não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não te disse eu: não me engane? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não salve. E se alguém te saudar, não responda. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi na frente deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou e encontrou-se com ele, e lhe trouxe a notícia dizendo: o menino não despertou. E chegando a Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama.
Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chame esta sunamita. E ele a chamou e ela veio e disse ele, toma o teu filho. Alguns dias atrás eu li esse texto e fiquei pensando a respeito dos 2 livros, né, dos reis de Israel, primeiro e segundo. Que uma das primeiras coisas que nós percebemos, né, é que ele vai falar sobre reis e sobre profetas. E falando sobre profetas, existem 2 profetas que nos saltam os olhos, Elias e Eliseu. Quando nós chegamos, né, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, nós percebemos que Olá, mulheres, meninas. Estão me ouvindo? Caiu, né? Vocês estão aí, mulheres? Meninas, caiu a internet, tá? Da pastora Regina. Eu vou pedir para vocês me ajudarem em oração. Vamos estar orando, intercedendo. Eu estarei chamando aqui novamente a pastora Regina. Mas vamos orar, tá? Irmãs, me ajudem em oração, intercessão. Porque somente ali nós lendo a palavra, não é somente, né, desprezando a palavra de Deus, mas a gente já pôde sentir a presença de Deus. Então vamos orar, tá, meninas? Estou chamando a pastora Regina novamente. Me ajudem em oração, porque eu sei que essa live será uma bênção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas, tá, meninas? Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. voltou, caiu. Para vocês, como tá, meninas? Para mim tá travando. Tá chovendo aqui, meninas, tá chovendo. Bom dia, Daiane, Neide. Vamos orar, meninas. Para mim ainda tá trancando ali. Da pastora Regina. Meu Deus, em nome de Jesus, meninas, vamos estar orando. Vamos orar. Vamos estar fazendo uma oração. Vai dar certo. Em nome de Jesus, me ajudem em oração. Vamos estar orando, então, irmãs. Aqui muita chuva, irmãs. Muita chuva aqui. Vamos orar, então, meninas. Me ajudem em oração. Vamos estar orando. Senhor Deus, Paizinho, a tua palavra, Deus, que está sendo ministrada, Senhor. Por isso nós pedimos nesse momento, Senhor. Peleja por nós, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, todo atrapalho, Senhor, todo empecilho. Tudo, Senhor, quer fazer com que tua palavra não prospere, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Vai tocando, Senhor, nas conexões aqui, lá na casa da pastora Regina. Ô, Senhor, toca nesse momento, Senhor. Coloca os teus anjos nos proteger, Senhor, nos blindar. Ô, Deus, nos revestes nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, para que possamos ouvir tua palavra e receber, Deus. Assim nós pedimos, Senhor, e cremos em nome de Jesus, Senhor, que não haverá atrapalho, não haverá empecilho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Amém. Estou chamando a pastora de novo, irmãs. Bora lá. Pastora de novo. Amém. Bora lá. Estamos na sessão. Eu vou Amém. ficar por causa do barulho aqui. Estou ouvindo. Amém. Eu vou ler só um versículo, porque acho que é essa que vai ficar salva, senão vai ficar desconfigurado. Né? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Eu vou ler apenas o versículo de número 36. Diz assim: Então chamou a Geazi e disse: Chama esta sunamita. Ele a chamou, ela veio e disse a Eliseu: Toma o teu filho. Quando nós lemos primeiro livro dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, nós percebemos, né, que reis, eles se destacam e Eliseu. Quando nós olhamos para o capítulo 4, a partir do versículo de número 8, nós percebemos que este texto ele se inicia falando sobre uma família, sobre uma mulher que todas as vezes que Eliseu ele ia ao Carmelo, passando por Sunem, aquela mulher, ela o observava. Aquela mulher o observava. Quando ele passava, ela o observava e ele entrava para comer pão. E é muito interessante, porque quando nós lemos, Denise, este texto, parece que ela atestou que ele era homem de Deus apenas por ele passar. Mas se lermos o texto com atenção, nós perceberemos que ele entrava e que ele comia pão. Porque de longe ninguém atesta a santidade de ninguém, né? De longe nós imaginamos, mas de perto é que nós temos certeza. Um dia ela toma uma decisão. Ela vai chegar para o marido dela e ela vai dizer: olha, façamos para ele, um pequeno quarto, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar um candeeiro. Era uma maneira daquele profeta descansar, era uma maneira daquele profeta ser honrado, era uma maneira dele descansando, sendo honrado, receber a orientação do céu. E ele tinha uma mesa, né, que falava de comunhão e de sustento no ministério dele. A Bíblia diz que certo dia, Eliseu, ele decide entrar e ele decide descansar. E vai ser a partir desse momento que Eliseu vai perceber que essa mulher dá, mas que ela não pede. Ela faz, mas ela não faz porque ela quer receber algo em troca. Ela faz porque ela entendeu que ela deve semear na vida dele por aquilo que Deus confiou, por aquilo que Deus confiou ao ministério dele. E o texto diz que ele vai dirigir-se a ela e ele vai perguntar para ela se ela quer que ele fale a respeito dela ao rei, se ele quer que ele fale a respeito dela aos comandantes do exército. E ela vai dizer para ele que ela habita no meio do povo dela, que ela não tem necessidade de nada. E é bem interessante, porque o que aquela mulher dá para Eliseu, deixa eu só descer aqui, essa bonita. Não, senhora, que ela tá pulando a janela. Ming, eu vou fechar. Pronto. Desculpa, Denise. Ao vivo é assim. É uma fujona que tem aqui. E é muito interessante, porque o que aquela mulher oferece para Eliseu é algo material. E observe que Eliseu, quando vai oferecer algo para ele vai oferecer também nessa mesma esfera. Só que ela diz para ele que ela habita no meio do povo dela, que ela não tem falta de absolutamente nada. E Geazi, ele vai... Mulher, sai daqui. E Geazi, ele vai observar que ela não tem filho. Que ela não tem filhos e que o marido dela, ele já é velho. O que Geazi está dizendo para Eliseu é que a necessidade dela, ela não está dentro de uma esfera natural, mas que ela está dentro de uma esfera sobrenatural. Porque além de naquele contexto ela não ter filhos,
ela ainda tem um marido que tem uma idade avançada. Então, ainda que ela quisesse, ela não poderia. Ainda que eles quisessem, eles não poderiam. E o texto diz que Eliseu vai mandar chamar esta mulher e que quando Eliseu fala com ela a respeito de um filho, ela vai dizer para ele, Denise, que ele não a engane. E é muito interessante, porque quando ela diz que ele não a engane, parece que isso está carregado de várias tentativas e de um processo de frustração. É aquele momento que eu já me dei conta que é impossível, então não quero mais nem tentar, porque tentando eu já me machuquei muito. É aquele momento que eu já resolvi abraçar a minha impossibilidade e já resolvi também caminhar com ela. E nós estamos falando de um profeta. Eliseu é profeta. Eliseu era um profeta que aquilo que o rei planejava lá no quarto dele, nos aposentos dele, Eliseu ele tinha revelação a respeito disso. Eliseu é um profeta e um profeta que ela atesta que é homem de Deus. Ela atestou não apenas por ele passar, mas por uma convivência com ele, porque ele entrava para comer pão, ele sentava à mesa. Mas parece que esse homem que ela atestou que é um homem de Deus, que ela resolveu abençoar, parece que esse homem, nesse momento, em relação a essa frustração dela, parece que ele não tem capacidade de ter nenhum tipo de comunicação com Deus. E ela diz, não me engane. E ele diz, olha, a este tempo, você terá um filho nos seus braços. E que coisa interessante. Porque às vezes nós nos deparamos com pessoas que, por quê? Aquilo que elas foram dizer foi desacreditado, elas não dizem. Ou elas começam a dizer e quem está ouvindo as intimida. E elas já calam. Quantos ministérios proféticos abortados, né? Quantos ministérios proféticos mortos por causa do olhar de alguém, por causa das palavras de alguém. Só que quem ouve e quem percebe o olhar desse outro também tem a sua parcela de responsabilidade. Por quê? Porque nós, às vezes, temos dificuldade de entender que quando Deus nos manda entregar uma palavra profética, eu tenho que entregar a palavra profética, eu não tenho que convencer ninguém, porque esse não é o meu papel. Esse papel, ele é papel do Espírito Santo. Ela diz, não me engane. Em outras palavras, trazendo para hoje, seriam não quero nem ouvir. Olha, não quero nem ouvir mais profecia a respeito disso. Talvez você tenha chegado aqui e você tenha dito nesses últimos dias, eu não quero mais nem ouvir profecia a respeito disso. Eu não quero mais nem me enganar a respeito disso. Ontem eu ministrei lá na Pão da Vida e eu dizia que eu tive uma fase na minha vida que eu tinha tanta promessa não cumprida e eu tinha tanta luta vivida que eu já não queria ouvir mais nenhuma promessa. Eu estava interessada que aquilo que me foi dito se realizasse, e se não era para se realizar, que ninguém me prometesse, ninguém confirmasse, reconfirmasse. Eu não queria mais. Por quê? Porque eu estava dentro de um processo de frustração muito grande. Aquilo era muito doloroso para mim. E é mais ou menos isso que essa mulher está vivendo. Quando ela diz para alguém que ela atesta que é homem de Deus, né? Que não engane ela está dizendo, olha, você pode ser até homem de Deus, mas isso aqui, até para quem é homem de Deus, é impossível. E eu não quero criar nenhuma expectativa a respeito disso. Só que Eliseu, ele não se intimida. Ele vai dizer para ela, né? Que em um certo tempo ela estará com um filho nos braços. E esta mulher, ela vai engravidar. Esta mulher, ela vai dar à luz a essa criança e o tempo passa. Menino, onde o pai dele está. É tempo de colheita, né? E ele começa a se queixar de uma dor na sua cabeça. E o pai, ele vai pegar um dos moços e vai mandar levá-lo até a mãe do menino, até a sua esposa. Quando aquela criança chega lá, a Bíblia diz que até o meio-dia, Denise, aquela criança ficou sobre os joelhos dela. Mas ao meio-dia aquela criança morre, e quando aquela criança morre, ela vai pegar aquela criança e ela não coloca na cama dela, ela não coloca na cama da criança, não sei se a criança tinha cama naquele contexto, mas ela não coloca na cama da criança, ela coloca na cama do profeta. Mas observe que enquanto a criança está viva, enquanto ela pode manejar o problema, ela carrega esse problema sobre os joelhos. Existem fases na minha vida e na sua vida que nós teremos que carregar. Enquanto a
esperança o nosso problema nos nossos joelhos. Existem fases que não dá para carregar nos braços. Existem fases que não dá para carregar arrastando. Existem fases que literalmente você tem que colocar o seu problema no seu joelho. Mas quando aquela criança morre, a Bíblia diz que ela coloca na cama do profeta. E isso tem um significado muito grande, né? Se foi ele que me trouxe o problema, eu estou devolvendo o problema para ele porque eu não precisava ter esse problema. Se era para mim ter e perder, eu tinha dito para ele que eu preferia não ter. Que eu preferia não ter. E é interessante porque eu lembrei agora de uma amiga minha. Eu sou protetora de animais, de gato. Então, aqui na cidade satélite onde nós moramos, nós alimentamos, castramos. Quando está doente, nós levamos, tem uma clínica que nós levamos, né? Então, tem o gato cego, gato que tirou bala do corpo, gato que foi queimado, que eu trouxe para cuidar. Essa que estava aqui me aperreando, ela tinha uma bala alojada nela. E eu lembro que quando eu comecei, né, a cuidar dos gatinhos, eu morava em outra casa, foi antes da gente comprar essa casa. E eu comecei a alimentar uns gatinhos. E eu comprava sachê para dar para eles, por quê? Porque eu entendia que eles tinham dificuldade de tomar água na rua. Né? As pessoas dão comida e esquecem de dar água. E eu gostava de dar um sachê e eles gostavam porque era molhadinho. E eu lembro que uma vez essa minha amiga disse assim: por que você está alimentando eles assim se você vai embora dessa casa? Você não devia fazer isso. Eu disse, então você quer dizer que o período que eu estou aqui, eu não devo oferecer algo melhor para eles, porque depois eles não vão ter isso? E é muito interessante aquela fala dela, porque o que ela estava dizendo era mais ou menos o que essa mulher disse. Se é para ter e depois perder, é melhor não ter. Mas ela falava de um lugar de experiências dela, do não conseguir lidar com o perder. Do não conseguir lidar com o perder. Eu continuei alimentando eles, depois uma outra pessoa, fiquei um tempo indo, depois uma outra pessoa deu continuidade, que era um vizinho. E ela estava falando mais ou menos isso, né? Que se é para ter e depois perder, é melhor não ter. Então, enquanto aquela criança está viva, enquanto aquela criança é um problema que pode ser resolvido humanamente, está no joelho dela. Ela entende que se não chegou a hora dela, é a hora dela. Então, está no joelho dela. Mas a partir do momento que ela percebe que acabou, ela vai lá na cama do profeta e coloca: se foi você que arranjou o problema, para mim, eu estou devolvendo o problema que um dia você colocou nos meus braços para você. E a Bíblia diz que quando ela coloca, ela vai pedir ao marido que mande um moço, que mande uma jumenta, que ela vai até o profeta. E é muito interessante porque o marido dela vai dizer para ela: não é lua nova. Ele vai dizer para ela: não é lua nova, não é sábado, tá tudo bem. E ela diz: está tudo bem. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê pessoas pregando e dizendo assim: faça igual a sunamita, diga vai tudo bem, mesmo que esteja tudo mal, profetize. Mas será que essa mulher, Denise, ela disse que estava tudo bem porque ela estava profetizando sobre aquela circunstância? Ou será que ela disse que estava tudo bem porque ela não conseguia se ouvir dizendo o que havia acontecido? É aquele momento que eu estou com raiva, de você, estou muito chateada, você me feriu muito, e você diz assim: o que é que você tem? Eu digo: nada. Eu não consigo nem falar, porque nada é tudo, né? O nada é tudo. Eu não consegui se ouvir, eu não consegui simbolizar aquilo que me dói, eu não consegui me esvaziar, porque eu vou chorar. Porque eu não vou saber manejar aquilo ali. E quando ele pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Será que era fé? Ou será que era dificuldade de se ouvir dizendo o que aconteceu? Dizendo que ela não tinha e um dia ela teve, mas que naquele momento ela já atestou que ela perdeu. Só que ao mesmo tempo eu olho para a dinâmica desse homem. Por quê? Porque ele mandou um filho doente para casa. Não é sábado, não é lua nova. No mínimo, aquele comportamento para ele era para ser enxergado por uma lente de estranheza. Mas me parece, né, que existe uma vista grossa. Ou existe uma vista grossa porque ele é desligado, ou existe uma vista grossa porque ele também está com dificuldade em lidar com aquilo. Então ele prefere acreditar naquilo que ela está dizendo para ele, que está tudo bem. Mas ele manda o jumento e manda o moço. E ela vai dizer para aquele moço, né, que ele não se detenha, a não ser que ele receba uma ordem dela. O que ela está dizendo para aquele moço é que é urgente, né? É que a missão dela é uma missão
de urgência. Só que a Bíblia diz que ela parte, e quando ela vai chegando perto do Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu está, Eliseu de longe, a Bíblia diz, vendo a ela o homem de Deus, né? De longe, o homem de Deus, aquele que ela disse, que ela atestou que era o homem de Deus, vai vê-la de longe, e diz ao seu moço, eis que a sunamita, ela vem aí, vai ao encontro dela. Pergunte para ela se está tudo bem com ela. Pergunte para ela se está tudo bem com o marido dela. Pergunte para ela se está tudo bem com o filho dela. E quando Geazi pergunta se está tudo bem com ela, com o filho e com o marido, ela diz, vai tudo bem. Em outras palavras, o que ela está dizendo, a minha questão não é com você. O que eu tenho para resolver, não é com o assistente. O que eu tenho para resolver é com o profeta. O que eu tenho para resolver não é com um intermediário. O que eu tenho para resolver é com ele. E a Bíblia diz que chegando ela, pois, ao homem de Deus no monte, né? Ela pega nos seus pés, ela cai nos pés dele. É aquele momento que ela desmorona. É isso que está acontecendo. Ela veio forte, 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 forte. Mas quando chega o momento dela dizer o que aconteceu com ela, olha como é interessante. Ela cai dos pés dele, ela não consegue nem ficar de pé. Aí eu olho para o versículo número 23, e isso reforça o meu pensamento. Que na realidade não é fé, é desespero. Na realidade não é fé. É dificuldade de lidar, né, com aquilo que ela percebeu que agora é real na vida dela. É dificuldade de lidar com aquilo que ela perdeu, porque o que ela perdeu, ela não podia perder. O que ela perdeu era imprescindível, ela nem se dava o direito de sonhar por medo de perder. E eu lembro daquele versículo que diz, né, que Jó diz assim, o que eu mais temia me sobreveio. Ela está vivendo isso, afinal de contas, ela perdeu um filho. E, gente, perder marido é perder alguém que uma outra pessoa gerou para você. Perder filho é perder alguém que você gerou para você. Que muitas vezes você bateu no peito e disse, é meu filho. Que você defendeu com unhas e dentes. Porque qual é a ordem natural da vida? É que os pais sejam sepultados pelos filhos, mas me parece que o filho desta mulher, ele furou a fila, e é desesperador quando um filho, ele fura a fila da existência, e ele parte, e ele vai embora de uma maneira inesperada, porque por mais que um filho esteja doente, que quem nós amamos esteja doente, nós continuamos esperando, né, que Deus faça alguma coisa, e o que fazer quando eu percebo que Deus não fez nada? E existem pessoas que entram em parafuso e dizem Deus é ruim. Como é que ele permite isso? Porque, na realidade, a lente que nós olhamos para Deus é uma lente muito materialista, Denise. E se a minha lente para Deus ela é materialista, Deus nunca vai ser bom na minha vida. Eu nunca vou entender que ele leva o justo antes que chegue o dia mau. Que a vida daquela pessoa poderia ser muito pior. Poderia estar muito pior e que Deus, ele na sua infinita grandeza, ele continua criando o mal para fazer o bem. E nós não vamos entender isso. A Bíblia diz que ela cai aos pés dele, ela desmorona. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando para mulheres aqui que já desmoronaram. Eu estou falando para mulheres aqui que estão no chão com as suas emoções. Eu estou falando para mulheres aqui que perderam aquilo que não podiam perder. Eu estou falando para mulheres aqui que há uns dias atrás não conseguiam nem falar a respeito daquilo que estão lidando, daquilo que estão vivendo. E alguém pergunta, o que é que você tem? Nada. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Você está sorrindo, quando por dentro você está chorando. Ontem eu ministrava sobre aquela mulher encurvada, né? Que Jesus olha para ela e ele percebe três coisas, que ela é filha de Abraão, que ela sofre há 18 anos e que Satanás colocou ela numa prisão. É muito interessante porque é uma enfermidade que se manifesta no físico, mas ela tem um nascedor na alma. É uma enfermidade que ela está no nível natural, mas que o seu nascimento veio de um nível sobrenatural. E eu pergunto para vocês aqui nesta manhã, se a maneira como a tua alma está, ela se mostrasse no teu físico, no teu corpo, como será que você estaria aqui nessa manhã? Como será que as pessoas elas olhariam para você? Como será que as pessoas estariam olhando para você? Como estaria o teu corpo? Será que você estaria só encurvada? Será que você não estaria sem uma perna, sem um braço, sem um olho? Será que não estariam faltando pedaços de você?
Quando eu olho para esse texto, eu fico diante de uma mulher que ela desmorona, e quando ela desmorona nos pés daquele profeta, Geazi chega para retirá-la. Porque Geazi parece que não tem sensibilidade para nada, ele só teve sensibilidade para perceber que ela não tinha filhos, né? Quando o profeta não percebe, né, Deus se utiliza de Geazi para dizer, olha, o que ela necessita é isso. O que ela necessita é isso. E Geazi não percebe aquilo, Geazi vai para retirá-la dali, em outras palavras, arrancá-la daquele lugar. E o profeta vai dizer, deixa, porque sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu, ele não me revelou. Olha que coisa interessante. Eu disse aqui no início da live que Eliseu é um profeta, foi um profeta, que Deus revelava, né, o que o rei planejava. O que o rei planejava. Só que agora, Eliseu está dizendo que Deus encobriu dele o que está acontecendo com aquela mulher, porque nem tudo Deus vai revelar aos profetas. Existem coisas, né, que Deus ele não revelará, será entre eu e você. Não terão terceiros, não terão atravessadores desse processo. E não adianta correr de um lado para outro, sabe por quê? Porque Deus vai encobrir literalmente. Eu já tive fases na minha vida que eu queria ouvir uma palavra de Deus. A pessoa era usada para todo mundo, menos para mim, uma profecia. E Denise, quando era usada para mim, nada a ver com o que eu queria ouvir. Eu dizia, Jesus, isso aí eu nem estava interessada hoje. Pastora Regina, preciso contar, testemunhar algo que teve vezes, não faz muito tempo, que a minha oração era assim, Deus, acorda tuas profetas, acorda. E sabe quando a gente se faz assim, ser vista, mandava uma mensagem para uma que eu sabia que era profeta, irmã, como você tá? Para ver se Deus, né, sinalizava. E aí, minha oração era essa. Mas eu percebi uma coisa que, não complementando, porque não precisa, irmãs, mas algo assim, ó, que aquela mulher, Deus revelou quando ela se prostrou, quando ela foi. E muitas vezes eu percebo isso, sabe, pastora Regina, que a gente vai atrás de todo mundo, mas é como a senhora disse, né? A gente quer que os outros falem, mas é nós e Deus. Mas tem vezes, irmãs, que não é Deus falar, é primeiro a gente se prostrar. É primeiro a gente se quebrar, é a gente ali se abrir, porque a gente quer que Deus cure, mas a gente não fala. A gente entra naquela negação, a gente entra naquela, né? Deus, se Deus quiser falar, Deus vai falar, mas não. A Bíblia diz, né, que primeiro é o passo nosso, né? Buscar-me-eis. Então, quando a gente se prostra, quando a gente busca, é como se a gente abrisse o coração. Só colocando esse testemunho, né? Talvez tenha aqui alguém aqui como eu. Senhor, acorda as profetas. Então, não é para as profetas, minha filha, é eu e você. É eu e você. Pastora Regina tá uma bênção. Denise, sabe o que você me lembrou? Tem uma irmã aqui em Natal, o nome dela é Damares, ela é uma bênção. E eu passei uma fase bem complicada e uma amiga me deu o número dela. E eu liguei para ela. Pai do Senhor, pastora, tudo bem? Ela, tudo bem, só que ela não me conhecia. Aí eu disse, eu queria saber se ela podia orar comigo. Ela disse, não, minha filha, eu só oro com as minhas amigas. Mas Deus faz isso. E é bem interessante o que você estava falando, né? Sobre se prostrar. Existem momentos que se quer ser tão forte, né? E quando eu quero ser forte, porque desde muito tempo eu entendi que eu sou a coluna e que eu não posso desmoronar, então eu estou agindo na força do meu braço. Enquanto eu não reconheço a minha fraqueza, porque ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. O que ele está dizendo é, você é fraco mesmo. E se conforme com isso, mas eu sou forte em você. Né? E quando ela desmorona aqui, é bem interessante porque Geazi, ele não compreende aquilo, porque nem sempre as pessoas terão sensibilidade. E Geazi é moço do profeta, era para ser sensível. Era para ser sensível, mas nem sempre as pessoas terão sensibilidade, nem sempre. De quem eu esperar sensibilidade, porque deve ser espiritual, essa pessoa vai ter essa sensibilidade. E Eliseu diz assim, olha, deixe ela, porque Deus não me revelou nada a respeito dela, mas eu consegui perceber que a alma dela está amargurada. E o texto diz que quando ele diz isso, né, ela diz, eu pedi ao Senhor algum filho. Olha como ela é agressiva, né? Ela desmorona, mas quando ela abre a boca, né? Quando ela abre a boca, a primeira frase é uma frase agressiva. E a agressividade é arma de defesa.
Agressividade é defesa, é uma defesa, é uma maneira da pessoa se defender. Eu já me deparei com mulheres que dizem assim: olha, eu descobri uma traição do meu marido, foi conversar com ele, ele quase me engoliu, foi uma confusão. Na realidade, ele queria ter razão, não, ele queria se defender. Ele estava se defendendo, porque a agressividade é uma arma de defesa, sim. Existem pessoas que se escondem atrás da agressividade. E ela é bem agressiva. Eu pedi por acaso ao Senhor algum filho. Eu não lhe disse, não me engane. Em outras palavras, eu não tinha este problema. O problema que eu tinha, para mim, já estava resolvido. Você vem me dar um filho e agora você me traz um problema maior do que o que eu tinha. Porque eu não sabia o gosto de ter. E eu vivi anos sabendo qual era o sabor de ter, entendendo que ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E agora eu não tenho. Como é que você, sendo profeta, sendo homem de Deus, teve coragem de fazer isso comigo? Sabe o que é interessante? É que lá atrás, quando ele disse que ela vai ter um filho, ela diz, não me engane. Parece que ele não é homem de Deus o suficiente para profetizar aquilo. Né? É muito interessante isso, mas agora quando ela volta para ele, ela já volta agressiva, né? Ela já não é mais aquela mulher que não queria, que não queria nem ter, aquela mulher que teve e que agora ela não aceita mais perder. Já que você fez, já que você me trouxe o problema, agora você resolva. E é muito interessante, por quê? Porque ela está chamando, Denise, o problema dela pelo nome. Enquanto eu não consigo chamar o meu problema pelo nome, eu não consigo resolver. Enquanto eu acho que o meu problema é o outro, enquanto eu acho que aquilo que eu vivo diz a respeito do outro, eu não consigo resolver. Porque que poder eu tenho sobre você? Mas quando eu percebo a minha responsabilidade dentro de um processo que eu estou inserida, aí as coisas elas mudam. As coisas elas começam a tomar um outro vulto. E ela diz para ele, eu não te disse, não me engane. E a Bíblia diz que Eliseu diz, olha, Geazi, cinge os teus lombos. Toma o meu bordão e vai. Se você encontrar alguém no caminho, não salve. Se a pessoa lhe saudar, não responda. O que ele está dizendo é, o que esta mulher precisa é de uma resolução urgente. Ela precisa que seja resolvido, mas ela precisa de urgência. O que Eliseu está dizendo é que as emoções desta mulher, elas estão tão fragilizadas, né? Tão fragilizadas, que não dá para Geazi perder tempo, nem saudando alguém, nem respondendo à saudação de alguém. E é muito lindo, né? Quando ele percebe a urgência da alma dela. Porque às vezes as pessoas elas percebem a nossa dor, mas elas não percebem a urgência da nossa alma. Às vezes elas conseguem ouvir escutando as nossas palavras, mas elas não conseguem perceber o peso que isso está tendo dentro da gente. Dentro da gente. E a Bíblia diz que quando ele vai dizer isso, quando ele diz isso para Geazi, né, que ele não saude, não responda, coloque o bordão do rosto do menino. A Bíblia diz que aquela mãe, ela toma a palavra e diz, vive o Senhor e a tua alma. Ah, eu não saio daqui sem você. Em outras palavras, quem arranjou o problema para mim foi você. Eu não tinha esse problema, então quem vai resolver é você. Nós estamos falando de quem? Da dona da casa. Trazendo para o contexto do século XXI, né, que é totalmente diferente desse contexto aqui, se meu marido está no campo trabalhando e eu não estou em casa, como é que alguém entra na minha casa? O que ela está dizendo é, não adianta nem mandar ir, porque não vai ter acesso liberado, eu não saio daqui sem você. Eu entendi que se o nascedor da minha bênção foi você, o nascedor da resolução do meu problema também vem de você. E o texto diz que, o texto vai dizer que Eliseu ele vai com ela, mas Geazi ele se põe na frente correndo. E quando ele chega lá, ele vai colocar o bordão sobre o menino, mas o menino não desperta. E ele volta correndo para dizer que nada aconteceu. E Denise, é aquela fase, além de queda coice, né? Além de queda coice, Eliseu dá uma ordem, vá, mesmo indo com ela, ele não diz a Geazi que não vá mais, o bordão está com Geazi, mas nada aconteceu. E isso é desesperador. Isso é desesperador. E o texto diz que quando eles chegam lá, Eliseu ele vai fechar a porta, né? Sobre ambos, sobre ele e o menino. Ele vai deitar sobre aquele menino, olho no olho, boca na boca, mão na mão, corpo sobre o corpo. E isso é no mínimo estranho, né? A gente acha isso estranho.
A gente acha isso muito estranho. E eu lembro de Jesus cuspindo, fazendo lodo e colocando no olho de um cego. Eu lembro de Jesus diante de um surdo, né? Colocando os dedos no ouvido, fazendo pressão onde já tem pressão, né? Porque ele não ouve. Eu lembro de Jesus mandando o homem ir lá em Siloé, né? Não fazendo um milagre de uma vez. É muito interessante. Parece que. Eu lembro de Jesus, parece que complicando as coisas, né? Colocando pressão em cima daquilo que já tem pressão. E é muito estranho isso. O trabalhar de Deus é muito estranho. Nós criamos muitas vezes balizas, né? Nós criamos modelos para que Deus ele possa agir. E esquecemos que para cada pessoa, Deus, ele vai ter uma maneira de agir. Essas coisas, elas acontecem na minha vida e na sua vida de maneira totalmente personalizada, de maneira única. E meu esposo teve 10 AVCs, né? Na época chamava AVC, hoje é AVE. Colocou estento cardíaco na vertebral, ele foi desenganado e ele ficou de cadeira de roda. E eu lembro que eu perguntei ao neurocirurgião e ao neuroclínico dele, na época, isso foi em 2010, se ele ia voltar a andar. Ele disse, eu não tenho como dizer se ele volta a andar. Somente o tempo é que vai dizer se o cérebro dele, né? Se vai recuperar isso aí, porque o cérebro dele ficou banhado de sangue. E foi muito interessante, porque meu marido foi levantado, Denise, da cadeira de roda, num culto daquele pentecostal, que você olha e diz, tem sintoma de macumba aí. Que o povo roda, pula, sapateia, as cadeiras ficam tudo virada. Ai, que E saudade. foi, Saudade. pois é, meu marido foi levantado em um culto pentecostal desse, né? Ele ficou, eu digo que ele ficou sentado nem dentro da igreja, nem fora. Era um galpão e a igreja lotada. E arranjaram uma cadeira e sentaram ele, as pernas para dentro da igreja, o corpo para fora. A porta estava aqui. E eu não tirei a cadeira de rodas dele. Meu filho foi, na época, o caseiro do sítio da gente. E muita gente, os meninos pegaram ele, levaram e sentaram. Então não dava nem para saber que ele usava cadeira de roda. E estava naquele movimento dos vasos na igreja, tudo girando, rodando, sapateando. Pense no desmantelo do céu santo. E quando aquela mulher veio, né, rompendo aquela multidão, chegou nas pernas dele, levantou a perna da calça dele até o joelho, e ela passava o suor dela nas pernas dele. Ela passava o suor dela e falava em mistério nas pernas dele. Quando ela terminou, ela pegou e levantou. E meu marido tem quase 1,90 m. Ela levantou ele, quando ela levantou ele, ela saiu puxando ele no meio da igreja. Quando ela soltou, eu corri para segurar. Ela disse, não toque nele. E ele saiu igual uma criança, aprendendo a andar. E a partir dali, nunca mais meu marido usou cadeira de roda. E olha como foi estranho. E às vezes nós vamos em um lugar como esse, né? E nós achamos que sabemos tudo, que sabemos como Deus vai se manifestar, como Deus vai fazer. Eu digo sempre que se a igreja é um corpo, é um organismo vivo, tem gente que vai ser mão, tem gente que vai ser olho, tem gente que vai funcionar como axila, como diz aqui no Nordeste, como sovaco. E eu tenho que respeitar isso aí, porque essas pessoas, elas serão alcançadas por esse formato, por esse modelo. E isso precisa ser respeitado. Meu marido foi curado em uma igreja assim. E o que eu vivi foi sobrenatural. Eu não tenho palavras, eu não posso dizer que Deus, que não há manifestação de Deus dentro do movimento pentecostal assim, porque eu vivi isso. Só quem já teve, alguém que ama muito, em uma cadeira de roda, sem perspectiva nenhuma de voltar a andar, falando com aquela voz como se tivesse bêbado, vendo tudo vermelho. Só quem já passou por isso sabe o quanto isso é doloroso e o quanto isso foi real. Então, assim, eu tive experiências que eu não tenho como descartar essas experiências. E Eliseu está fazendo uma coisa que muito estranha. Ele está deitando sobre o menino, mão na mão, boca na boca, olho no olho, né? Trazendo aqui para o século XXI, alguém diria, gente, que é abusar da criança morta. Né? Que coisa, que coisa. Travou, meninas. Travou para você. Para colocar um milagre na mão do outro. E o texto diz, né, que ele fecha, ele estende. Meninas, caiu.
Vamos continuar orando pela pastora Regina, tá? Eu estarei chamando a pastora Regina. Meninas, eu ia colocar ali, né, que só chamando a pastora Regina, que muitas vezes, tá, meninas, a gente procura padrões, nós procuramos padrões, eu muitas vezes querendo estudar ali, né, a forma como Jesus tocava, a forma como Jesus operava, eu procurava alguma coisa pronta, eu procurava, vamos dizer assim, alguma coisa igual, mas Deus não é Deus que Ele trata nós ali como iguais. É como a pastora Regina estava falando, é cada um de uma maneira, é cada um de uma forma. Tem pessoas que Deus vai falar, tem pessoas que Deus vai tocar. Regina voltou. Voltamos. Sim, como eu estava dizendo, meu marido trabalha com indústria de panificação e ele foi atender um cliente em Recife. Eu acho que eu tinha uns 3 anos e pouco de evangelho. E a gente já tinha passado por essa fase do AVC e foi onde Deus ele me ensinou a ouvir a voz dele, a orar. E eu fiquei bem pentecostalzinha. E eu lembro que a gente foi lá e nessa indústria, eu sempre ficava na recepção conversando com as meninas, né? E ele entrava porque descarregavam o carro e depois ele ia fazer os acertos, né, lá, a parte financeira. E eu estava lá e ele me chamou, ele disse, minha filha, você podia entrar aqui comigo? E eu fui lá na sala do dono dessa indústria. E quando chegou lá, ele disse assim, minha filha, eu queria que você orasse por ele. Assim, eu lembro como se fosse hoje. O Senhor disse para mim assim, diga para ele que a minha parte do corpo dele eu já fiz. E eu saí. E eu saí. E ele concluiu tudo lá. E a gente entrou no carro. Quando a gente estava vindo para Natal, eu disse: mas o que é mesmo aquele senhor fulano tem? Aí ele disse: câncer no pulmão. Ele está com não sei quantos tumores. Denise, quando ele disse isso, eu chego, parei. Porque ele tinha um amigo que tinha 15 dias que tinha tido esse mesmo câncer e tinha morrido há 15 dias. Aí eu disse: Jesus Cristo, eu devo ter profetizado da minha cabeça. Olhe. Pense numa mulher que ficou aflita. Eu disse, como é que eu disse uma coisa dessa? Jesus, será que foi o Senhor mesmo que disse? Me ajude. E os dias passaram. E passou meses. E quando foi um dia, a gente voltou naquela indústria. Né? Na realidade, o homem já tinha falado com ele. Esse homem até hoje me abraça, tem o maior carinho por mim. Ele fez o PET, acho que é PET scan que chama, né? Para ver, não tinha nada. O médico ficou surpreso. Desapareceu tudo, tudo, tudo. Desapareceu tudo. E eu fico imaginando Eliseu, né, nesse tempo aí. E a Bíblia diz que ele volta, e quando ele volta, ele vai se estender novamente sobre aquele menino. E o texto diz que o menino espirrou 7 vezes. E espirrando 7 vezes, ele disse para a mulher: toma o teu filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que estão aqui nesta manhã. Aleluia. Compreenda uma coisa. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, enquanto o menino está gemendo, ela segura o menino nos joelhos dela. Porque tem coisas que nós só vamos conseguir segurar e lidar se for no joelho. Quando ele morre, ela tira do colo dela, porque não dá para tratar como vivo aquilo que já está morto. Aqui é só para a gente finalizar. Ela só segura enquanto está vivo. Quando ele morre, ela tira e ela corre atrás de quem pode resolver o problema dela. O coveiro, ela não tocou o enterro, mas ela correu atrás do profeta. Atrás do profeta. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque você tem urgências as quais você está vivendo. Você não correu para qualquer lugar, você correu para os pés de Jesus. Porque, afinal de contas, o nome aqui do perfil da Denise é Café, Jesus e Amigas. Você correu para o lugar certo. É por isso que você está aqui. O menino morre, mas Eliseu entrega aquele menino a ela vivo. O que Deus está te dizendo aqui nesta manhã, aleluia, é que aquilo que ele te deu chegou vivo. Mas as circunstâncias fizeram com que aquilo que você recebeu vivo parecesse que está morto. As circunstâncias têm tentado matar. Aquilo que Deus ele resolveu colocar na tua vida, aquilo que Deus resolveu colocar nos teus braços. E Deus te trouxe aqui para te dizer, ele vai te devolver vivo aquilo que aos teus olhos
parece estar morto. Hoje, Deus toma das tuas mãos, aleluia, aquilo que está morto e te diz: eu vou mexer nas circunstâncias e vou te entregar vivo aquilo que você olhou, se desesperou e disse que não tem jeito. E disse que não tem jeito. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu vim te dizer aqui nesta manhã, para Deus, nada é impossível. Talvez, como esta mulher, você tenha até dificuldade de falar a respeito do que você está sentindo e a respeito do que você está vivendo. Talvez você esteja dizendo para as pessoas que vai tudo bem, mas você sabe que não está tudo bem. E eu tenho que lhe dizer que Deus, ele olha para você além da sua roupa, além do seu cabelo, além da sua estatura, além da cor da sua pele. Quando ele olha para você, é como um médico que faz exame com contraste. Ele olha a tua alma. Ele olha a tua alma e aqui há acolhimento. Aleluia. O Senhor te diz nesta manhã: você não está só, minha querida. Amém, Denise. Foi só até aqui. Glória a Deus, irmãs. Glória a Deus por essa palavra. Palavra de alinhamento, palavra de fortalecimento. E eu ali meditava, assim, Deus me falou algo muito forte, pastora Regina no início também, que irmãs, ali a mulher, né, a mãe, aquele pai que manda ali aquele filho para a mãe, aquela mãe simboliza o Espírito Santo. Muitas vezes, né, nós não entendemos ali, nós ficamos, como a pastora Regina disse, segurando. E o Espírito Santo é esse que vai fazer o caminho, que vai nos levar ao Pai, que vai nos levar à pessoa certa, que vai nos levar ali para a resolução do problema. Então, foi forte. Sei que veio como direção, palavra de alinhamento. Eu quero que a pastora Regina ore por nós. Amém. Pastora Regina, está fechado o seu microfone, não estamos te ouvindo. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer porque estamos no segundo dia da semana, mas começamos a semana da melhor maneira possível, como aquela mulher, aos pés daquele que pode resolver tudo aquilo que estamos enfrentando, tudo aquilo que estamos sentindo e tudo aquilo que estamos vivendo. Aqui há mulheres, Deus, que chegaram nesta live e elas não chegaram por acaso. Elas chegaram totalmente guiadas pelo teu Espírito, tangidas, e aqui elas foram constrangidas por aquilo que vem do céu. Deus, daqui a pouco cada uma de nós estará voltando para a sua realidade. E entendemos que todas as vezes que o Senhor nos faz uma promessa, essa promessa, ela está sobre nós. Ela está numa esfera totalmente espiritual. Mas existe o dia, Senhor, que como aquela mulher conhecida como sunamita, que o céu começa a mexer na terra e aquilo que estava apenas como uma palavra, como uma ordem, começa a se tornar palpável, tangível e visível. Eu não sei o que cada uma está vivendo. E eu costumo dizer que ainda que eu soubesse, eu não resolveria. Mas de uma coisa eu sei, é que o Senhor continua sendo Deus de perto e de longe. E sendo Deus de perto e de longe, o Senhor está comigo aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas o Senhor está com a Denise, o Senhor está com a Maria, o Senhor está com a Fernanda, o Senhor está com a Rafaela, o Senhor está com a Ana, o Senhor está com a Francisca, porque afinal de contas o Senhor está até nos confins da terra. Muito obrigada por este dia. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo e por esse espaço que o Senhor tem nos concedido. A internet ficou caindo, às vezes Deus ficava meio complicado, Senhor, de falar, de estar aqui, mas nós cumprimos a nossa missão, porque missão dada, ela é missão cumprida. Nós entendemos que fechaduras, elas não abrem portas. Quem abre portas são chaves, e o que são chaves são instrumentos. Senhor, nós somos teus instrumentos e também entendemos que o instrumento não cansa. E ele não cansa porque está nas mãos daquele que não dorme, que não pisca, que não se fadiga. Muito obrigada pelo privilégio de falarmos um pouquinho a respeito de ti.
E eu digo um pouquinho, porque ainda que venhamos a falar muito, ainda falamos pouco, porque tu és bem mais do que aquilo que o nosso entendimento limitado consegue falar e falando dizer. Obrigada pela vida da Denise, obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos presenteou nesta manhã com aquilo que vem do céu. Eu não sei se esta mulher não consegue falar a respeito daquilo que está passando por fé, ou se ela não consegue falar porque não consegue nem se ouvir. Mas de uma coisa eu sei, que seja por fé ou por não conseguir se ouvir, o Senhor tem a capacidade de ouvir o grito mudo desta alma. Ah, Senhor amado, alinha, Senhor, as emoções das tuas filhas. Pai, que elas possam dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Que esta mulher possa olhar, Senhor, para tudo aquilo que a rodeia e compreender que o Senhor fez uma promessa. E que se o Senhor não marcou dia, não marcou hora, não marcou mês e não marcou ano, ela continua de pé. Porque feijão tem prazo de validade, iogurte tem prazo de validade, fruta tem prazo de validade. Mas aquilo que o Senhor promete não tem prazo de validade. Porque nós temos que compreender que enquanto o Senhor não trabalha naquilo que queremos, o Senhor trabalha no nosso interior, o Senhor trabalha em nós. Existem mulheres que estão sendo talhadas de uma maneira manual por dentro. Ah, Senhor, é como um artesão, Pai. É como um artesão em uma madeira, batendo, Senhor, e talhando ela. Senhor, tem mulheres aqui que têm horas, Senhor, que têm gemido e que têm chorado. Mas que elas possam entender que tudo aquilo que elas estão vivendo tem um ponto de convergência, tem um ponto de conexão com o teu propósito. Porque Deus, aleluia, o sofrimento, ele não vem apenas para nos arrancar lágrimas ou para nos fazer desesperar. Mas ele vem também para nos ensinar. Oh, Senhor amado, como aquela mulher encurvada, Pai. Ela passou 18 anos, Senhor, quando nós olhamos para aquele texto, parece que o Senhor não levou 18 minutos para curá-la. Porque, Senhor, aquilo que Satanás, aquilo que o inferno, aquilo que as circunstâncias constrói dentro de anos, o Senhor dentro de segundos, o Senhor coloca por terra e o Senhor muda a história. Pai, o Senhor nos reuniu aqui nesta manhã para mudar as nossas histórias. E, Senhor, quem está ouvindo pode até dizer, mas eu não vi nada mudado, eu só assisti uma live. Ah, Senhor, que estas mulheres possam entender que quando o Senhor libera uma palavra, já está feito. Porque o Senhor continua sustentando aquilo que diz. Ah, Pai, de eternidade em eternidade tu és Deus. E nós muitas vezes esquecemos que tu não estás preso ao tempo. E que tu és um Deus tão grande que entre duas eternidades o Senhor cria algo chamado tempo e é dentro disso que nós caminhamos. E aquele que não está sujeito ao tempo é que pode mexer no tempo. Senhor, fortalece, Pai, as estruturas desta mulher. Senhor, alinha as emoções, porque com as emoções desalinhadas nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Pai, o Senhor tem levantado um exército de mulheres para levantar mulheres. Mulheres que já estão de pé, Senhor, porque passaram pelo seu processo, têm enfrentado processos, mas têm compreendido que o processo é uma escola. E que dentro de uma escola não se perde ou se ganha ou se aprende. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Denise. Muito obrigada, Senhor, pela vida de mulheres como a Denise. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está levantando o teu exército de Déboras, de mulheres que conseguem perceber a tua ordem aos baraques. E quando eles estão com medo, dizendo, eu só vou se você for, elas têm a capacidade, não batendo no peito com orgulho, mas dizer, vamos para esta batalha. Como quem diz, eu sei quem foi que me chamou. Ah, Deus, muito obrigada, porque nós somos privilegiadas. Recompensa a Denise por aquilo que ela tem feito aqui na internet. Pai, recompensa todas as pessoas, Senhor, que foram ferramentas da vida da Denise para que a Denise hoje seja este instrumento. Senhor, vai além, Senhor, daquilo que pedimos, daquilo que esperamos, daquilo que queremos. Pai, oh, Senhor, tu já estás no nosso amanhã. E porque estás no nosso amanhã, nós devemos confiar. Muito obrigada por este dia, por esta segunda-feira. Muito obrigada, Senhor, por este dia 25 de novembro do ano de 2024, porque é uma certeza no meu coração que esta live, mesmo caindo, voltando, ela foi divisor de águas na vida de algumas mulheres. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá, Que lá, amor? que palavra, que manhã abençoada, irmãs. Glória a Deus. Quero agradecer, pastora Regina, por tudo, por tanto, pelo sim.
Irmãs, quem não conhece a pastora Regina, tá? Está aqui o perfil dela, vou colocar depois no meu perfil também. Não deixe de seguir, a pastora Regina também tem se posicionado aí todos os dias. Irmãs, quem quer sabedoria, ali algumas respostas assim, ó, pontuais. Acompanhe as caixinhas. Pastora Regina, quantas perguntas pontuais estão fazendo, quantas mulheres machucadas, feridas, ali sem direção. E o que eu tenho visto, irmãs, e tem até me encorajado, é a gente usar assim a internet para a gente, né, falar de amor, falar de Jesus, mas também falar a verdade, por mais que venha às vezes ali cutucar, por mais que às vezes venha confrontar. Então eu louvo a Deus, minha irmã, por essa hora estar sendo essa flecha. Muito obrigada pelo sim. Muito obrigada por transbordar nas nossas vidas nessa manhã. Essa mesa espiritual está aberta. Sempre que a senhora puder estar aqui, vai ser uma bênção, uma honra estar te recebendo. E agradeço por tudo. Agradeço a cada uma das irmãs que estiveram aqui. Quem não segue a pastora Regina, siga lá. Eu quero passar para a senhora, né, finalizar ali com uma palavra, mas muito obrigada. Estava uma bênção, uma palavra de muitas respostas. Agora a gente entende, né, o porquê tantas ali, talvez até porque caiu, né, para a gente desistir, para a gente pensar, não, não é, vamos fazer, mas não. Deus está no controle. Muito obrigada, pastora Regina. Denise, eu que agradeço, né? Vocês aí, meninas que não seguem a Denise, passem a seguir também. É um conteúdo muito bom, carrega uma porção excelente, né, da parte de Deus. Eu vi, acho que Sayonara estava por aqui, né, também. Eu, acho, Adorava. eu vi que ela estava por aqui também. Sigam aí a Denise. Meu muito obrigada. Conte sempre comigo, viu? Você tem o meu sim. Você tem o meu sim. Se eu puder dissolver alguma coisa para estar com você, eu vou estar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu tenho orado a Deus, né, que Deus me apresente a mulheres que caminham dentro dessa conexão do propósito que Ele tem comigo. E você é uma resposta de oração, Sayonara é resposta de oração, a Carla e tantas outras, né? Muito, muito obrigada mesmo. E quem não segue a Denise, siga, porque é bênção. Beijo no seu coração. Beijo. Pastora Regina, não sei se a senhora sabe, tá aqui a nossa caneca e a nossa bandeira do café. Ele iniciou dessa frase, aí vai estar espelhada, né? Mas diz assim, ó: Senhor Jesus, me apresente às suas amigas. Senhor, eu quero ser amiga das tuas amigas. E eu posso dizer o mesmo. Então, tá aqui, eu sempre digo aqui, as minhas amigas, né, não estão aqui. Aqui estão as amigas de Jesus, e Deus tem me apresentado e automaticamente têm sido minhas amigas. Então é um prazer receber a cada uma que estão vindo através da pastora Regina e receber a senhora, minha amada. Que Deus continue te usando, abençoando. E a senhora também tem meu sim. Muito obrigada pela oportunidade também que me deu. Uma honra estar lá também dividindo um pouquinho de Deus. E ser a senhora continue sendo essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, minhas irmãs. Beijo, minhas irmãs. Uma semana abençoada. Guarde a palavra. Amanhã não teremos live, tá, irmãs? Mas quarta-feira teremos aqui 9 horas. Vai ser uma bênção te receber. E segue a pastora Regina, que tem live hoje, eu acho, né? Pastora Eu Regina. vou, A pastora Regina faz vou todos fazer os dias. mais tarde. Irmãs, uma bênção, é um culto, não é uma live. É um culto de adoração. É um culto que a gente sente a presença de Deus. E sabe o que eu gosto, pastora Regina? Que à noite parece... Tem um tom, tá? Eu não sei porque Deus tá me falando isso, mas eu preciso falar. De vigília. Tem ali a live, parece uma vigília, irmãs, porque à noite é gostoso. Enquanto a senhora orava, eu dizia assim: Deus, imagina uma vigília assim na madrugada. E eu precisava falar isso, que as suas lives têm sido assim, parece isso, dá aquele gostinho da gente ficar mais ouvindo a palavra. Amém. Que Deus continue Amém. dando essa gente. Paz, Amém, Denise. Paz, um abraço. beijo, paz.